Capítulo 10, versículo 1. Marcos, capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, um fariseu perguntou-lhe, tentando-o, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Amém? Alguns anos atrás, um culto familiar desses estava repleto de gente. Quando as pessoas chegavam nos lugares para pregar a palavra de Deus, há 30, 40, 50, 100 anos atrás, muitas pessoas vinham, toda a região vinha. Mas ao passar do tempo, cada vez mais as coisas de Deus vêm diminuindo. Cada vez mais, para procurar a verdade, para achar a verdade, vem diminuindo. As igrejas estão mudando, colocando luzes, mudando para o jeito das pessoas, para agradar as pessoas, mas a essência do evangelho cada vez mais está ficando pouco. Por quê? Para que se cumpra as escrituras. Está escrito que o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo com essa geração, cada vez mais fria. Aleluia. Sábado, domingo eu fui assistir um filme do apóstolo Paulo no cinema, só deu eu no cinema. Tinha lugar para 200 pessoas, só tava o Leandro lá, eu e Deus. Rapaz, sabe? E um filme tão bom, que mostra a realidade do evangelho. Em meio a tanto lamaçal, tanto filme ruim, mas os filmes ruins são filas e filas para assistir aqueles filmes do mundo. Mas as coisas que é de Deus, coisas que edificam o Todo-Poderoso, são pequenos, são poucas pessoas que vão. E aqui, mas Deus está aqui no nosso meio, e voltando aqui ao assunto desse texto, aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele foi para perto da Judéia, além do Jordão. E quando ele chegou lá, ele tornou a ensiná-lo. A ensinar quem? As pessoas que o seguiam. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, ele ensinava. Ele ensinava mais do que operava maravilhas. Ele ensinava mais do que fazia milagres. Sabe por que Jesus ensinava mais? Porque ele se preocupava, porque ele saberia que viriam lobos devoradores, como esses fariseus. Pode ver que o fariseu, Jesus ensinando, ele interrompia o próprio Jesus, já indagando, querendo contradizer o que Jesus ensinava. Por isso que Jesus se preocupava com a sã doutrina. Em todo o seu período aqui na terra, nos seus 3 anos de evangelho, ele se preocupou em ensinar. Quando ele tinha 12 anos, lá no templo, quando ele viu aqueles mestres ensinando errado, redondamente errado, com a interpretação errada, ele bateu de frente e foi lá e falou, não, a verdade é essa. Por que ele falou que a verdade era aquela? Por que ele se preocupou em pregar a verdade? Porque ele é a própria verdade. A mentira acaba quando Jesus chega. A mentira vai embora porque ela não suporta a presença de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo. Por isso que Deus falou, haja luz. Naquele momento, quando Deus Pai falou, haja luz, ele não estava falando de uma lâmpada, ele estava falando de Jesus. Haja Jesus para a humanidade. Porque para existir a humanidade tem que existir Jesus. Porque ele sabia que a humanidade sem Jesus, ela seria autocondenada. Então haja luz e haja Jesus na nossa vida. Aí eu te pergunto, irmãos, por que tantas pessoas, vamos calcular aqui 1 quilômetro quadrado, aqui onde nós está. Quantas pessoas não tem? Quantas? Centenas de pessoas. Mas quantos Ô, glória, aleluia. Apenas menos de 20, 15 pessoas estão aqui buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque eles estão longe da verdade. Estão lá assistindo novela, estão alienados, estão cegos, não conseguem enxergar, porque a luz está no nosso meio, e o que nós sente, o que nós ouve, o que nós sabe aqui hoje, é por causa da luz que está nesse lugar, testificando a sua presença nos nossos corações. Aleluia. E essa palavra aqui, então, o fariseu chega tentando o próprio Deus, porque Jesus é Deus, e ele fala, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E no texto a seguir nós vai ver que Jesus fala, quem vos mandou, Moisés? Ele usa a lei, ele usa a palavra para tentar dimbrar a própria palavra. Mas Deus, como é sabedor de todas as coisas, ele disse, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Mas no princípio não era assim. Pela dureza do coração, Moisés criou essa lei, por causa dos homens da época. Mas Jesus falou que no princípio não é assim. E para finalizar, Jesus fala, portanto o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Uma coisa que Satanás muito quer fazer nessa terra é destruir os casamentos. Por quê? Por causa dessa palavra. Porque quem junta o casamento é Deus. E o diabo, ele quer destruir os casamentos. Ele quer que as pessoas fiquem brigando. Ele quer que acabe. Porque com um casamento edificado, a pessoa tem muito mais chance de ganhar salvação. O ministério começa em casa. O maior ministério que nós temos é a nossa família.
E o diabo ele quer destruir a nossa família. O tempo todo, 24 horas, porque ele não dorme. Mas hoje Jesus está aqui no nosso meio para restaurar a família. Ele está aqui no nosso meio para manifestar a sua luz e trazer cada vez mais e mais pessoas para o seu evangelho, através da palavra que está sendo pregada aqui hoje. Porque pessoas estão ouvindo nós aí atrás da porta em algum lugar. E a palavra de Deus hoje chegará no coração, trazendo luz e edificando as famílias que Satanás vem tentando derrubar. Porque hoje chegou a salvação nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos fazer aqui uma oração. Já passando a palavra para o prelator, nosso irmão Gabriel, que vai estar